que já passando aqui para um próximo tópico, vamos falar de tecnologia automotiva, né? A gente colocou aqui na pauta 2 pontos: carros elétricos e carros autônomos. Começando pelos carros elétricos, que a gente já falou aqui por mais de um programa sobre carros elétricos. Eu peguei aqui alguns números, né? Tem os links, eu vou deixar, pessoal, os links na descrição do episódio, mas a gente deve encerrar 2023 aí com uma venda recorde de cerca de 14 milhões de veículos elétricos. Aí tem aquela divisão entre os 100% elétricos, os híbridos, mas estamos colocando tudo nessa mesma conta. Para 2024, a previsão já é de 18 milhões de unidades vendidas. O estatista tem uma previsão um pouco mais cautelosa, está prevendo para 2024 um número um pouquinho menor, de 12 milhões, né? Mas essa previsão do estatista está um pouco mais desatualizada, um pouco mais antiga, mas tem o link aqui também para a galera conferir. Previsão de faturamento. Bom, até agora, né? Os números mais atualizados que eu consegui, 2023 está batendo aí 561 bilhões de dólares em faturamento com veículos elétricos. Até 2025 deve chegar a quase 700 bilhões de dólares. Aí números também do estatista, meu amigo Renan Peixoto. E aí que até a gente falou muito da BYD num dos últimos programas e assim, nos últimos 15 dias, pela primeira vez, eu vi 2 carros da BYD rodando, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu nunca tinha visto nenhum rodando, só vi em comercial, né, imagens de internet. Mas vamos lá. A BYD e a Tesla, elas dividem o ranking ali, porque quando você fala de carro híbrido, a BYD é a que vende mais porque ela tem modelos híbridos. Quando você fala de somente elétrico, 100% elétrico, a Tesla está na frente porque é o forte, a vocação dela. E aí você tem outras empresas, aí você começa a ter já a participação de algumas marcas mais tradicionais, como Volkswagen, Volvo. Aí você tem a chinesa SAIC, que é uma joint venture com a GM e com uma marca a SAIC junto com a GM, né, que produz o carrinho chamado Wuling, que a gente conversou sobre ele também num dos últimos episódios sobre esse tema. Então você tem uma disputa quente, né? E acho que agora todo mundo está entrando nesse mercado. Então, todos os fabricantes, ou praticamente todos, têm modelos elétricos, não, Renan? E aí, cara, pode ver como é que é uma coisa que a gente errou também lá atrás, né? Isso aí foi a gente debateu. Se a gente for contar o quanto assertivos são os programas de previsão, então... A gente teve um programa que a gente, só de carro elétrico, que a gente deu uma previsão, de repente, de 5 anos. Esse ano agora, o BYD, o Dolphin, foi o carro mais vendido no mês de novembro no país, né? Então, assim, ele, pela primeira vez, a gente teve um número de carros elétricos vendidos mais do que os outros no país. Então, assim, eu acho que... Primeiro que, claro, tem a questão da vinda da BYD para o Brasil. Que nós esses falamos números aqui também. que nós falamos. Isso. Eu acho que a questão da fábrica, que a fábrica realmente só vai dar a criação, né, deles aqui no território brasileiro só daqui a mais ou menos 4 anos, mas o que a gente vai ver ainda, acho que a partir de agora a gente vai ver cada vez mais os elétricos invadindo aqui o país, né? Com relação aos autônomos, né, eu acho que é um esforço, mas talvez ainda... Acho que a gente ainda talvez demore mais um pouquinho, talvez aí 1, 2 anos, a ver algo mais, digamos assim, mais tranquilo de você liberar. Porque não é só uma questão de tecnologia, né? Por exemplo, há pouco tempo, se eu não me engano, vi uma matéria esses dias que a própria Tesla pediu para fazer um recall porque eles estavam com um problema no próprio... Falei sobre isso ontem na live aqui do canal. Eles estão fazendo um recall, Renan, de praticamente todos os carros vendidos nos Estados Unidos desde 2012 para cá. Então estão fazendo recall de todo mundo por conta disso. Mas vai lá. Porque qual é o problema, né? Não é só você desenvolver a tecnologia. A tecnologia... O problema é que quando você tem um erro, como, né, ali na questão da direção, você custa uma vida. Ou se você tem, como você falou, você lançou lá o Bard, e o Bard ele deu um e-mail que ninguém existe, whatever. Exato. Isso não é um problema. Isso. Se um carro ele tem um problema, ele pode custar uma vida, pode custar fazer um acidente, deixar alguém, né,
acidentado pro resto da vida, enfim. Como já Então, assim, fez, né? No caso da como já Tesla, fez, já fez. tem alguns casos de acidentes com vítimas fatais que as investigações chegaram à conclusão que uma das causas foi o uso ali do Drive Assist, né? É. Então, assim, porque aí também, né? A pessoa entra nessa, deixa, ele dá aqui. A gente até conversou sobre isso, né? Você tem o Drive Assist, o certo é que você esteja ali segurando o volante para que qualquer intervenção você possa estar ali atento e não você entrar, botar a perna pro alto e o carro tá te levando e tá tudo bem. Não, ainda não chegamos nesse ponto, né? Então, eu acho que a tecnologia vai avançar, mas é aquilo, ela tem um grandíssimo problema que é um erro ali pode custar uma vida. Então aí é uma outra situação, né? Eu espero que realmente, eu acho que a gente seria também uma tecnologia muito interessante, assim, que realmente também faria, né? Alguém hoje, comprar um carro, ter isso, né? Essa tecnologia ajudaria bastante. Então, mas é algo que também, por mais que seja extremamente útil, ele ainda tem que ser desenvolvido ali sabe, pontinha por pontinho, né? Ele não pode ter um gap de nada, que aí realmente é um perigo. E ele pode retroceder, né, em vários pontos. Eu tava conversando na live dessa semana com o nosso amigo Lucas Xavier, né? E o Lucas trouxe um ponto que eu achei bem pertinente, o Renan, que na verdade o desafio do carro conectado vai estar na cidade conectada. Hoje o desafio desses carros autônomos é o desafio que eles têm que lidar com um número quase que infinito de variáveis e de condições climáticas e condições de visibilidade. Então tem uma questão de sensores ali, o quanto eles são capazes de captar. O carro tem que dirigir no sol, na chuva, contra a luz do entardecer, com neblina, sem neblina, com neve, sem neve. Sabe, né, de manhã, de tarde e de noite, com a galera jogando o farol alto na sua cara, vindo na contramão. O carro tem que estar preparado ali para lidar com um conjunto. Uma série de variáveis. Né? Exato, uma série de variáveis. Então, hoje, os modelos que tem, por exemplo, da Tesla, eu até coloquei aí porque eu acho bem interessante. Os pesquisadores nessa área classificam ali os níveis de automação de um carro. Então, desde o nível 0, que é o carro clássico, que não tem nada automatizado. Aí nível 1, quando o cara tem controle de cruzeiro, né, controle de faixa ali, algumas coisas. Nível 2, que ele começa a ter mais sensores que indicam se tem um obstáculo à frente, não sei o quê. E o nível 3, que eles conseguem performar algumas ações. O nível 5 seria o nível supremo, aquilo, você entra no carro, dorme e ele vai onde tiver que te levar, estaciona para você e te avisa quando chegar. Ó, Renan, acorda aí que a gente chegou. Né? Mas não tem nenhum fabricante nesse nível ainda. E aí o Tesla, que o senhor Elon Musk lá anuncia como se fosse já um sistema autônomo, mas é aquilo que você falou, o camarada tem que estar ali. Óbvio que o carro é fantástico, a tecnologia, ele vai performar bem em muitas situações, mas não em todas. Então esse recall que eles estão fazendo é justamente porque eles vão colocar mais restrições para o uso, então dependendo das condições, o piloto automático não vai poder ser ativado e vai constantemente exibir mensagens ali para o recurso ser usado com consciência e com responsabilidade, porque a galera liga no piloto automático e vai dormir, vai ler um livro, sei lá, e ainda não está nesse nível. Né? Agora você tem lá iniciativas, por exemplo, como o Waymo, que é do Google, né? E a Cruise, que é financiado pela GM, e que tem os robotáxis que rodam lá em algumas cidades norte-americanas, mas rodam num universo muito pequeno, ali, muito restrito, né? Para justamente tentar testar ao máximo essas variáveis, e mesmo assim, no mês passado, teve um acidente lá envolvendo um robotáxi da Cruise que levantou um grande sinal de alerta em relação ao carro autônomo. Então, realmente é um desafio agora você pensar que aí se eu tiver a cidade inteira, a Smart City, a cidade toda conectada, os carros conversando entre si, o carro trocando informação com o sistema de sinalização de trânsito, com os semáforos, sabe? Aí eu acho que nesse futuro a gente consegue ver um carro que vai performar bem. O que também é algo complexo,
Porque, assim, Sim, sim. claro que a gente fala Rio de Janeiro, a gente tem uma Não, noção, mas... aí, não, Rio de Janeiro, cara. Aqui, não, aí Não, esquece. Eu não, fico pensando no carro autônomo, quando ele vê uma blitz da PM, o que que o sistema vai entender? Ih, ó, vão querer dinheiro. Ih, ó, é assalto. Ih, ó, não, é uma blitz de verdade, né? Posso não, não, seguir. no sentido, mas eu tô É, dizendo assim, eu tô dizendo no sentido de cidade, quando eu falo assim, é no sentido de tecnologia, né? Rio de sim. Janeiro, São Paulo, as capitais, porque assim, se você já vai um pouquinho para dentro, né, você já tem uma dificuldade, você ó, a internet já não vai funcionar da mesma forma, a internet já não chega ali da mesma forma que chega nas outras, então assim, para você ter esse nível, você tem que chegar num nível muito maior, que é de você criar uma acessibilidade de uma rede, né, que vá até todos os locais, o que, como você falou, para você ter um carro conectado, você precisa ter a cidade conectada. E aí, quando você fala de uma grande metrópole, é uma Ô, coisa. Quando Renan, você fala de uma cidade, ali de um... Nem vou dizer de interior, não, mas já não sai um pouco ali da grande, já não é, talvez, a mesma questão. Ô, Renan, aí realmente o Rio de Janeiro, cara, somos uma capital Não de é para fato, amadores. mas Não é aí para não. amadores. Aí, cara, a tecnologia tem que estar realmente, não é nem o nível 5 de automação, tem que ser o nível 6, né? O cara assim, ih, favela, não pode entrar aqui, comunidade perigosa, cuidado. Olha, sem falar de uma Smart City aqui no Rio de Janeiro, é uma piada. Nego rouba os carros, os cabos do semáforo, né? Uhum. Às vezes passa mês ali, a Sete Rio vem, troca, passa 2 dias, os caras roubaram os cabos de novo. Então, a gente tá num. Realmente teria que evoluir ainda em muitas coisas para chegar nesse ponto. Sim, sim. Né? Então a gente pode. Não é nem para 2024, né? Carro autônomo aqui no Rio de Janeiro, talvez nem 2054, porque pressupõe, se pressupor que eu realmente preciso ter uma estrutura, uma infraestrutura da cidade, uma infraestrutura pública, né, dando conta dessa troca de informações. Olha, Renan Peixoto, aí nós estamos lascados. É melhor pegar um Uber. Você está querendo um carro, você não precisa dirigir, chama-se Uber ou táxi. E aí é uma É. tecnologia já inventada há um bom tempo e que tem um bom nível de segurança, até onde a gente sabe. Então acho que vai ser o caminho, meu amigo, porque olha, ter a cidade conectada aqui, que dureza, hein, Renan Peixoto? Não, enfim, é realmente mais complicado aí essa É, questão. na verdade, a gente botou esse item na pauta, mas falando assim, na perspectiva mundial, né? É, Será que em 2024 no mundo teremos o carro autônomo? Aqui no Brasil a gente sabe que não vai ter, né? Então não é uma pauta tropicalizada, como diz nosso amigo Ítalo Cassini.